Jornal da Mix. Tecnologia. Muito bem, hoje é dia do nosso quadro Tech Mix. Moisés Beio Cardoso, doutor em Comunicação e Linguagem, já está aqui com a gente para o nosso quadro. E a pergunta que a gente já larga aqui, ó, já dá de largada para ele, que ele trouxe como tema: você teria um cão robô? Bom dia, Beio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gi, bom dia, Pancho, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na rádio. Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Ele aspira e passa pano na casa? Porque senão não tem sentido. É só botar uma fantasia no aspirador, né? Né? Isso. Não Boa. tem aquele aspiradorzinho que o gato já sobe e fica andando? Isso Pô. aí, isso aí. O cão robô, ele apareceu pela primeira vez em 2015 e ele atende pelo simpático nome de Spot e viralizou nas redes sociais naquela época. Em 2020, ele foi liberado os primeiros pedidos para comercialização desse doguinho metálico. E aí, nas últimas semanas, a gente viu ele viralizando novamente quando o Alok fez um vídeo trazendo esse doguinho junto com a sua família, né, para chamar a atenção para a tecnologia, porque ele vai incorporar isso no seu show. Esse cão robô, ele custa em torno de uns $300 mil. Oi! Deus, tá louco. Bem salgado. Pra que isso, gente? E os primeiros modelos que chegaram aqui no Brasil foi por meio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Parque Tecnológico de Itaipu e também pela Petrobras. Eles vieram para impulsionar as redes 5G industriais. Quando a gente pensa num cão robô, a gente vê muito as aplicações domésticas, como a Gisele falou, mas o principal foco dele é na parte industrial. E aí vem aquela pergunta, né? Para que serve um cão robô, afinal de contas? Pois é, Sim. pra não fazer xixi. Dentre as aplicações, a gente pode listar aqui algumas que eu trouxe para vocês. Então, ele pode ser usado por bombeiros em missões de busca e resgate. Boa. Pode ser utilizado pela polícia para desarmar bombas. Os sensores térmicos e infravermelhos que ele tem permite escanear um lugar, identificar focos de incêndio e fazer até um mapa para orientar o socorrista até chegar em uma vítima, por exemplo. O tamanho dele permite operar em ambientes confinados, como fábricas, depósitos. Ele tem sensores que podem detectar vazamento de gás, por exemplo. Ele também pode ser usado em inspeções de rotinas em construções, túneis, redes elétricas e instalações com radiação. Ele pode fazer a segurança de um perímetro numa empresa, numa fábrica, e ele pode funcionar como uma câmera móvel e ele consegue detectar até anomalias de ruído. Então, tipo, alguém estourou uma parede ou deu algum barulho a mais, ele vai ficar alerta e vai lá verificar. Os pesquisadores da Universidade de Glasgow estão utilizando eles como uma alternativa para os cães guias tradicionais. Porque como ele vem com inteligência artificial, então o usuário pode conversar com o cão. Sim. Então o cão, com os sensores que ele tem, ele pode se comunicar com o meio e tudo mais, é muito mais assertivo. Não vou dizer que é muito mais assertivo, né? Do que o cão tradicional. Mas ele tem aplicações diferentes para uma pessoa com deficiência visual. Interessante. E o que mais a gente tem palpável aqui no Brasil é para o agronegócio. Certo. Então, a gente teve aí no começo do ano uma grande feira de agronegócio que trouxe o cão robô e ele foi apresentado para resolver algumas soluções. Ele pode monitorar lavouras por meio de sensores, mapear áreas com laser e até fazer o pastoreio de animais. Olha que legal. Na Nova Zelândia, por exemplo, ele é usado ele faz o pastoreio de ovelhas. E também ele pode inspecionar silos, que é um ambiente perigoso, muitas vezes, para o agricultor ir fazer a inspeção. Coloca ele dentro do silo e ele vai lá dar uma olhada, ver se está com algum problema, ver como é que está e assim por diante. Esses doguinhos, né, eles, pelo fato deles serem terem as pernas articuladas, eles vêm equipados com sensores, câmeras, microfones e até caixa de som. Vai latir.
Pode latir, é verdade. Pode. Pra assustar alguém, pra assustar um bandido. Melhor, ele vai conversar, né? Porque a gente tá juntando, Eu né? aqui sou muito idiota mesmo, né? Eu pensando que o cachorro vai latir, não, óbvio que ele pode conversar, né? Pra Mas que eu se ele sou um pode falar imbecil todos os mesmo. idiomas possíveis, né? A gente está juntando aí um robô mecânico extremamente adaptável ao terreno, com um chat GPT e uma Alexia. Meu Deus. Então a gente tem uma combinação fantástica. Só não vai Sim. virar o cachorro de verdade, porque não tem pelo, né? Não tem carinho. Ainda, né? Daqui a Não pouco é carente. ainda vão colocar. Não fica, não precisa, né, o tempo todo ficar te pedindo. Mas então, quer dizer, ele vem com essa roupagem, vamos dizer assim, de doguinho, de cachorro, pra talvez atrair uma simpatia, mas a última função dele é ser um pet pra você ter em casa no lugar de um cachorro de verdade, né? Sim, no começo, né, ele vem com esse foco na indústria. O mesmo aconteceu com os drones, né? Quando os drones chegaram, eles tinham aplicações bem pontuais. Verdade. Na mão do usuário, foi criando novas usabilidades. Eu acho que a que mais me chamou a atenção foi ele substituir aquele olheiro de tainha no litoral. Verdade. Então, em vez do cara ficar ali olhando, sobrevoa com um drone, o drone mapeia onde tem os cardumes de tainha E o pessoal os vai lá. pescadores vão lá. Então, olha, a gente tem uma tecnologia adaptada para uma coisa tão tradicional, né? E artesanal como a pesca da tainha. O mesmo vale para os doguinhos robôs. Então, ele começa com uma aplicação, mas na mão do usuário, ele cria novas usabilidades. E além do que, né, vamos pensar bem que o pet hoje em dia é um membro da família, né? Sim. Dificilmente alguém vai botar o seu doguinho que está no sofá tirando um ronco para dar uma olhadinha fora da casa quando tem um barulho estranho. Pra correr riscos, né? Não, vai jogar o doguinho robô. Mas o doguinho robô custa $300 mil. Tem que cuidar isso Então- também, né? Tem que baixar o preço, né? Pra gente sim, começar a sim, ver, sim. pra gente começar a ver dogs robôs por aí, como a gente vê os drones hoje, né? De vez em quando a gente vê drones por aí. Acho que vai demorar ainda um pouquinho, né? Porque o preço é salgado, Sim, né? demora. E também ele deve vir com talvez uma tecnologia mais simples, uma tecnologia Claro. de entrada para começar a se popularizar. Mas assim como os drones já foram estranhos e caíram no gosto das pessoas, né? Que é usado para recreação, para tudo, uma hora pode acontecer o mesmo com os doguinhos robôs. Maravilha, então, Béio Cardoso Legal. falando sobre cachorros robôs, nova tendência aí que pode chegar cada vez mais perto da gente, né? Daqui a pouco a Gi vai ter um gato robô também junto com os gatos dela. Pra limpar a sujeira dos outros gatos. Isso aí. Tá bom. Obrigado, Béio, mais uma vez. Quarta-feira a gente volta aí com mais informações de tecnologia, né? Valeu! Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.